Pessoal, presta atenção. O mesmo carro, na mesma pista, no mesmo dia. Pessoal, lógico que uma largada foi durante o dia e a outra um pouco mais à noite, tá? Mas o carro que estava largando, ele começou nessa noite largando 1.9, 1.9, 1.9, 1.9, 1.9 e não estava baixando, os pneus do carro já destruídos, já não tem mais pneu. Primeiro, os pneus muito velhos, pneu aí com 4 anos e já andando muitas vezes, então sem pneu. E aí a gente veio trabalhando na eletrônica e na embreagem. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam, tá? Vocês perceberam a diferença entre uma largada e outra? Quando o pneu começa a destracionar, muita gente acha bonito, né? E para quem está começando, às vezes, acha bonito o carro começar, faz aquele, nossa, foi destracionando a reta inteira. O carro destracionar ou empinar é perca de tempo, tá? Você está perdendo muito tempo, isso mesmo. Ah, mas o carro empinou porque tem muita força. Não, porque está errado. Ou o controle ou o ângulo de ataque do diferencial. Então aqui hoje nós vamos falar sobre os controles, perfeito? Esse carro é de um grande amigo nosso aqui de Cascavel. A história do carro é muito bonita, começou lá atrás. Começou como um carro numa outra categoria que existia, desafio, com uma Weberzinho, um comandinho, bem pouquinha coisa, foi evoluindo. E aí ele tinha o sonho de ter um carro, né, um TT, começou a montar, fez o carro na raça, uma beleza de um carro. Lembra quando eu falei para vocês, eu sempre falo, a eletrônica sozinho não faz milagre, tá? Esse carro ele tem uma situação que é o seguinte, ele usa uma embreagem multidisco com acionamento hidráulico, porém não é centrífuga, tá? A grande sacada para você ter um carro, né? Uma das grandes sacadas para você ter um carro que você consiga largar bem é o conjunto de embreagem, isso eu falei na live passada, um conjunto de embreagem aliado à parte eletrônica, os dois trabalhando em conjunto. Eduardo, mas você falou que esse carro não tem embreagem centrífuga. Não tem embreagem centrífuga, é uma multidisco com acionamento hidráulico, porém ele tem aquele equipamento que a gente falou na live passada, que você regula o recuo da embreagem hidráulica, tá? Então o que nós fizemos? Nós fizemos a eletrônica trabalhar em conjunto com a mecânica, tá? Nós fizemos a embreagem retornar um pouco mais lenta para que o carro consiga lançar. Esse tipo de pneu, a gente precisa fazer com que o pneu arme e a suspensão também arme. O que é armar? Esse tipo de pneu ele tem que dar uma destracionada, então ele destraciona para lançar o carro para frente. Então não é simplesmente fazer só a embreagem patinar, a gente tem que fazer a embreagem deslizar, o pneu dar uma destracionada para ele conseguir lançar o carro para frente. Então, o que consiste você ter uma largada, você conseguir fazer uma largada muito boa, você conseguir ativar os seus controles e fazer o carro ter uma largada muito forte? Seria o carro largar com o máximo de potência que você tiver, com a menor rotação possível, tá? Se a gente conseguisse fazer um carro desse largar, por exemplo, essa Caravan, largar com uma potência de, vamos dizer assim, ó, 500 cavalos, tá? Porém a 2.000 RPMs, 1.000 e poucos RPMs, 1.800, 2.000, 2.200, seria o maior espetáculo. Por que isso? Porque eu tenho força para lançar o carro para frente e não deixa a roda destracionar, perfeito? Porém, não é possível a gente conseguir fazer, né, tamanha façanha sem você usar uma quantidade grande de óxido nitroso ou de nitrometano e assim por diante. Uma potência dessa com RPM tão baixo nesse tipo de motor. Estamos falando especificamente desse carro aqui, tá? Então a gente tem que elevar a rotação, atrasar o ponto e colocar combustível para carregar o turbo. Então eu estou carregando, dou pressão de turbo, tá? E o carro, meu motor tem força. A hora que o piloto soltar o botão do two step e o pé da embreagem, nesse caso um câmbio mecânico, o carro vai ter realmente muita força, tá? E aí entra os segredos, agora começa a entrar, que vocês vão começar a entender um pouquinho mais sobre quando você solta o botão do two step, o que acontece? Então você soltou o botão do two step e a embreagem, ele vai sair do controle de arrancada, que é o seu two step, e vai entrar ou no controle de rotação, ou no controle de pressão,
ou no controle de atraso de pontos se você estiver usando e assim por diante, tá? Então, em conjunto com a embreagem deslizando, o que eu fiz? Olha onde está o meu controle, né, de rotação, a rotação do corte. Eu estou carregando o motor a 5.500 RPMs, tá? O meu percentual de corte está em 80% para ele não ficar dando aqueles estouros, né, seguidos e eu mato demais o motor. Então eu faço aquele corte gradativamente, perfeito. Estou engordando bem o motor para segurar uma certa temperatura e poder carregar bem a turbina, perfeito? Então isso aqui são as correções, mas o que importa é esse RPM para nós aqui nesse momento. Eu estou segurando o motor cortando a 5.500. Quando eu solto o botão do two step e tiro o pé da embreagem, eu faço com que a minha rotação caia para 5.000 RPMs, tá? E ela vai cair para 5.000 RPMs e logo na sequência ela vai pular para 6.000 RPMs. Perfeito? Em meio segundo. O que acontece com isso? Vocês viram que o carro larga, você escuta ele largar, ele destraciona, porque eu faço o giro, liberar um pouquinho de giro, a embreagem tende a destracionar e ele liberou o giro, ele força também patinar um pouquinho e aí torna a grudar de novo. Por isso o carro sai, ele mexe o carro, você escuta o carro mexer, o carro destraciona e lança o carro para frente. Então eu venho, eu derrubo um pouquinho a rotação, pouquinha coisa e já libera a rotação muito rapidamente. Olha o que a gente faz. Então eu faço cair por meio, né? Durante meio segundo ele vai permanecer, vai liberar então de 5.000 para 6.000 em meio segundo. Eu não corrijo o ponto aqui, eu ativo as correções de porcentagem de corte de combustível na primeira pegada 400 RPM antes. Então quer dizer, 400 RPMs antes dele pegar, ele começa a ativar o corte. Se ele for chegar, é o batente dele, né? O meu 6.000 é o batente. Se ele vai chegar, eu começo então 400 RPM antes, eu começo a cortar o motor e encharco o motor de combustível, porque eu freio o meu motor sem precisar o cortar. Então eu não deixo o meu motor cortar, tanto que você não escuta. Quando ele pula de 6.000 para 6.500 em 9,09, né? 0,9 segundos, 0,5 aqui, então são 0,4 de diferença. Então pode ver que eu já venho baixando aqui, ó. Por quê? Porque eu venho tendo que encurtar o tempo. O carro já saiu da inércia. O meu maior problema é conseguir tirar o carro da inércia, tá? Isso aqui tudo está alinhado nesse carro aqui com um controle de pressão por destracionamento. Olha só, presta atenção. Primeiro eu vou colocar aqui no EBC para vocês verem. Tá? Então lá no two step, quando está no two step, está carregando, colocando uma pressão de 0,6 em cima da válvula. Quando solta o botão do two step, eu derrubo essa pressão inicial para 0,2, para mim não ter muita potência de saída. Ele vai de 0,2 a 0,4 em 1,4 segundos. Perfeito? Ele vai buscando essa pressão, tá? Ele é uma rampa, não é degrau, eu poderia colocar degrau, mas é uma rampa. Então durante 1,4 segundos ele vai buscando de 0,2 para 0,4, ele vem colocando potência aos poucos. Olha quanta pressão a gente usa na válvula, bem pouquinha pressão. Esse carro aqui, esse motor, tem 1.080 cavalos com 980 gramas de pressão de turbo, tá? É um big do motor, é muito bom, tá? Quando puxa a segunda marcha, eu derrubo, presta atenção, eu derrubo, se ele buscou o 0,4, eu derrubo um pouquinho e aí sim faço subir a pressão, aí sim, tento já colocar bastante pressão. E olha só que não é muito, é 1 kg, tá? Na cabeça da válvula, vai dar 1,4, 1,3 lá de pressão no motor. Então, junto com essa pressão, eu tenho o meu controle de pressão por destracionamento. Olha só, pessoal, presta atenção, como tudo é uma ciência, tá? Modo de ativação após o two step. Eu soltei o two step, beleza? Eu quero que aqui, eu estou pedindo para ele atrasar o ponto, tá? Estou atrasando o ponto, beleza? E aí ele vem atrasar. Se eu atraso o ponto, eu estou matando o motor, tá? Olha só, o que eu quero que ele faça aqui? Se ele não cumprir o que eu vou mandar ele fazer aqui, ele tem um atraso máximo de ponto de 10 graus. Por que máximo? Que ele vem atrasando e vem tirando pressão para tentar colocar dentro da velocidade que eu quero, tá? Então eu tenho um atraso máximo de 10 graus e uma correção máxima de combustível de 5 graus. Então eu atraso o ponto, coloco o combustível, para quê? Para tentar matar o meu motor,
perfeito? Ah, Eduardo, mas quando você atrasa o ponto, né, e coloca combustível, ele não vai subir a pressão? Presta atenção o que vai acontecer aqui embaixo agora. A velocidade mínima para que isso aqui aconteça é de 50 por hora da roda livre, que é a roda dianteira. Então, se a roda dianteira não atinge uma velocidade mínima que eu estipulei, eu não entro com essa correção. Por quê? Porque eu não quero que ela, no início de controle, no início da puxada, que é o meu 60 pés, eu não quero que isso aqui comece a atuar. Eu quero que comece a atuar um pouquinho depois, tá? Para não interferir no meu controle de largada. Isso aqui é um controle ativo de torque, tá? Depois dos 50 km por hora da roda dianteira, qual que é a diferença mínima que eu quero? 25 por hora. Significa o quê? Que se a minha roda traseira, tá, está 25 km por hora de diferença em relação à roda dianteira mínimo, tá? Se ele começa a baixar dos 25 por hora de mínimo, eu começo a colocar, adicionar uma pressão de turbo de no máximo até 0,6, igual vocês estão vendo aqui embaixo. Porém, a diferença máxima é 40. Então, se a minha roda dianteira está com 100 e a roda traseira começou a passar dos 125 indo para 140, ela começa a vir com uma queda de pressão, um atraso de ponto e um enriquecimento. Para quê? Para mim tentar manter. Lembra que eu falei que esse pneu ele precisa ter um destracionamento? Não, por isso que eu coloco a velocidade mínima para começar, porque eu não quero que aconteça isso na largada. A largada eu preciso ter aquele destracionamento maior, eu mato o carro para ele não destracionar, faço o carro destracionar um pouquinho e lanço o carro. A partir daí a gente entra nesse controle aqui. Então, gente, o que vocês precisam entender? Que nós temos todos esses controles à nossa disposição. Nós temos o controle de rotação, que ele vai atuar principalmente aqui nos 60 pés, logo após o two-step. Nós temos, se você quiser fazer um controle, né, por distracionamento ou por tempo, tá? Falando sobre a velocidade, então você pode controlar a velocidade, isso aqui principalmente em carro aspirado. Outro também controle que usa muito em carro aspirado é um controle por ponto, tá? Isso aqui a gente vai falar numa outra live, não é para hoje, mas mostrando aqui para vocês tudo que vocês podem ter, tá? Tanto de velocidade quanto de ponto, a gente vai falar numa outra live, mas a gente vai estar trazendo para vocês também todos esses controles para vocês irem cada vez experimentando mais sobre cada tipo de controle, beleza? Aquele é meu forte abraço, tchau, tchau!